Deixe os mortos com os mortos. Infelizmente, não podemos fazer nada por eles. Deixe eles. Não brigue com eles. Não entre em debate com os mortos. O título da live hoje é Os Extraterrestres e os Anjos. Algo muito importante hoje. Sobre os malachins, sobre os anjos e os extraterrestres. Qual a diferença entre os dois? Shevuatov a todos que estão chegando. Quem está chegando agora à nossa live, bem-vindo. Os extraterrestres não são anjos? Os anjos caídos onde estão? É esse o assunto. Menino rei. É esse o assunto. Qual a diferença entre os anjos e os extraterrestres? Ou dos poderes dos filhos de Yaakov? Estão nos nomes sagrados. Existe um terceiro céu? Terceiro não, há sete céus. Fala de Melquisedeque. Ele era Deus? Não, não era. Bem-vindo todos à nossa live. Prazer imenso falar com vocês. Uma grande honra poder voltar aqui novamente e falar com vocês. Fala do ritual de Abramelin. Ritual abrâmico, né? Ana Paula, Youssef, é verdade que quem ler o livro de Raziel morre? Depende de quem vai ler, de como está as vibrações ou a energia dessa pessoa. Depende muito de quem vai ler. Primeiramente, todos os livros que tem hoje, que circulam na mídia, todos eles estão corrompidos, todos, sem exceção. Tanto que as traduções para a linguagem, tanto português quanto inglês ou espanhol, perde-se muito mesmo a veracidade das letras originais, tá? E o Sefer Raziel está escrito em aramaico, e aramaico é uma linguagem pessoal, uma linguagem muito íntima, que somente mesmo os Mecubalim conseguem compreender essa linguagem. Tem pessoas aí que fazem algumas traduções, e quando essas traduções chegam na linguagem do português ou também no inglês, perde-se muito a veracidade dos textos. Então, esses livros que tem hoje na internet você pode ler tranquilamente, ninguém vai morrer, tá? Muito tranquilo. Agora o livro escrito em aramaico é problemático, é muito problemático. Não é para qualquer pessoa. Bom, vamos lá. A todos vocês, bem-vindos à nossa live. Vamos iniciar. Hoje vamos falar de um assunto não só extraordinário, nós vamos falar hoje sobre os extraterrestres e dos anjos. Por que eu digo isto? Nós vamos falar um pouco sobre os malachins, sobre os anjos. Mas antes de tudo eu preciso fazer aqui uma pequena introdução, até sobre essa palavra extraterrestre, que geralmente essa palavra ela tem uma conotação hollywoodiana, ou seja, transformaram essa palavra em ficção, mas o assunto é muito mais sério. E essa palavra ela remete às pessoas, às suas imagens fantasiosas de disco voadores, homenzinhos verdes, orelhas pontudas. De fato, esse assunto sobre a vida extraterrestre, mas o que as pessoas não sabem e não entendem a maneira que essa mesma cultura popular compreende sobre os extraterrestres ou sobre os anjos. Eu vou explicar. Em seguida, é algo que foi documentado e trazido pelos mestres da Torá há anos. O Rabino Pinchas Horvitz,
em um dos seus maiores discípulos, do grande Gaon de Vilna, no Sefer HaBrit, ele traz isso no Ashirimot do Rabino Davi, neto do Rab Shimon Bar Yochai. Ele trouxe isso. Tem tantas referências sobre esse assunto. O grande Aryeh Kaplan, também conhecido nos seus livros em hebraico, o Moreh Or também traz esse tipo de referência. Temos uma grande referência também no Zohar Kadosh, no Sagrado Zohar. Temos isso também agora. O que você precisa entender é que todos eles trouxeram referências de quando eles afirmaram sobre a vida extraterrestre. Bem-vindo, meu Ahi Ben Avraham. Gratidão. Todarabá, obrigado. Mas esse assunto eu pretendo terminar. Hoje também não vai dar tempo. Eu escrevi muita coisa sobre esse assunto. Mas antes da gente entrar nesse conceito aqui, apesar que isso ainda é a introdução do vídeo, né? Ainda a gente não entrou. A gente não conseguiu entrar ainda no assunto. Ainda é só a introdução. Mas eu vou terminar a introdução aqui e eu quero adentrar num outro assunto para que depois retornamos nesse assunto para que vocês entendam o que aconteceu hoje, o que está acontecendo nesses dias. O administrador está passando a faca em todo mundo. O administrador, ele não é muito de conversa não, viu? O Meir Ben Avraham, ele não é muito de conversa não. Entrou aqui, antissemita, ele já dá um jeito de ó. Bom, obrigado, gratidão. Vamos terminar essa parte da introdução para que eu entre na parte de um livro que foi copiado por John Dee. Alguém já ouviu falar de John Dee? Esse foi um dos grandes, entre aspas, um dos grandes precursores do gnosticismo, da magia. Ele foi um dos criadores da Golden Dawn, a seita Golden Dawn, que mexe com magia. Ele copiou um dos livros sobre os anjos. Eu vou falar daqui a pouco. Só que é muita coisa para falar. Eu passei muito tempo escrevendo esses detalhes para trazer para vocês. Sim, ele foi um ocultista. Só que a questão é, sem mérito algum. Não teve mérito algum, porque ele copiou. Ele copiou de um livro chamado Malachim de Merkavah. É um livro que está escrito em aramaico. Eu não sei como que ele conseguiu. É um grimório, sim. Ele escreveu um grimório. Eu peguei esse grimório que ele escreveu. E é uma cópia de um livro em aramaico escrito. Nesse livro, fala sobre a linguagem dos anjos. Alguém se recorda aí daquela música do Renato Russo? Ainda que eu falasse a língua dos anjos. Carruagem dos Anjos, exatamente. A tradução é Carruagem dos Anjos. Alguém se lembra da música do Renato Russo? Que ele falava que ainda que eu falasse a língua dos anjos. Não é uma palavra que ele escreveu assim por escrever. Os malachims têm sua própria linguagem. E eles não falam em português, não falam em hebraico, não falam em aramaico. Eles têm uma linguagem própria. Eu fico vendo algumas pessoas nessa rede social aqui, em outras também, que eles ficam inventando moda. Inventando que eles estão falando a língua dos anjos. Engraçado que
quando a gente pega essas obras desses grandes sábios, é isso, é um alfabeto angelical, exatamente. Tá sabendo demais, hein? Tá sabendo demais. Eu peguei esse alfabeto angelical, eu tenho ele. Esse alfabeto angelical, é claro que está todo deturpado, corrompido, porque foi traduzido para o inglês, né? Há muitas corrupções na linguagem, mas mesmo assim ainda é perigoso. Mesmo assim, mesmo traduzido, é perigoso. Mesmo você até chamando na linguagem que ele deixou escrito. É por isso que existe o gnóstico, gnosticismo, ocultismo, vem através desse John Dee, que pegou esses escritos antigos da Kabbalah e transformou tudo isso numa outra linguagem. E o que tem a ver os extraterrestres com os malachins? Hoje estamos aqui presenciando, nessa era agora, muitas visões dos céus, muitos pisca-piscas do céu. Tem uma pessoa aqui que entende muito, viu? Tim Geloni, eu acho que é Tengeloni, né? Tá sabendo de muita coisa, hein? Cuidado, hein? Essas traduções aí é meio complicado. Ô Meyer, só bloqueie as pessoas que forem... Eu não sei o que aconteceu aí, mas... Baruch Hashem. Esquece que eu falei, tá? Bom. Conta-se que esse John Mayer... Não, John Dee... Não, Mayer, tem nada a ver contigo, tá? Confundi aqui. Esse tal de John Dee diz que ele recebeu um chamado de um anjo. Tem um nome, mas eu não vou falar. Tem muitas pessoas aqui que não precisam de ouvir esse nome. Não vou falar. Ele foi chamado por um anjo. E esse anjo informou ele que a língua dos anjos, elas eram proferidas antes do hebraico. Não posso falar sobre Pulsa Demura, tá bom, Marcos? Talvez outra noite a gente fala sobre o assunto. Tá bom, meu querido? É muita informação. Tem muitas pessoas aqui que não vão entender. Esse tipo de assunto é perigoso. Tá bom? Falar sobre Pulsa Demura, tá bom? Quem sabe um dia eu gravo um vídeo e coloco lá no Beit Harizal, ou até mesmo no YouTube, só para membros, tá? É um assunto muito profundo e perigoso. Tem pessoas aqui que é muito perigoso as pessoas ouvir. Tá bom? É perigoso demais. A gente tem que tomar cuidado com tudo isso. Pessoal, no meu pensamento, cometer um crime não é só o crime de defamação, não é só o crime... Existem vários tipos de crimes, né? E eu considero trazer esse tipo de informação como crime também. Eu, particular, considero trazer esse tipo de assunto como crime. Eu digo por quê? Porque não são todas as pessoas que estão aptas para poder ouvir esse tipo de assunto. Pulsa Denura é um assunto muito profundo. Na realidade, o Pulsa Denura, ele é um assunto somente do professor para o aluno, mas para ninguém. É um assunto muito sério e muito grave também. Eu considero também como crime. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque eu posso estar conduzindo uma pessoa a cometer
esse tipo de ritual. E essa pessoa, a gente não sabe se as pessoas estão nesse nível. E essa pessoa acaba atraindo para ela forças negativas. Entende? E eu em particular, considero isso como crime. Ou até mesmo de ensinar vocês como invocar um anjo ou convocar um malafim. Eu considero como crime. É religião. Tem a liberdade de expressão, a liberdade aqui para mim poder trazer os nomes dos anjos, ensinar vocês a praticar Kabbalah. Isso é perigoso. No meu ponto de vista, isso é um crime. Tá? Eu, em particular, jamais traria esse tipo de assunto em público. Ô Meyer, tem um rapaz aqui que chama Daniel. Presta atenção na rolagem aqui, tá? Ele disse uma palavra aqui, talvez ele deve entender muito o que a gente está falando. Obrigado. Gratidão, Meyer. Bom, quem quer subir aqui para poder falar... Tem muitas pessoas mal educadas, sem educação, pessoas que nem entendo por que vem numa live. Obrigado, Meyer. Gratidão. Eu nem sei porque muitas pessoas vêm aqui. Bom, vamos lá. Esse tal de John Dee, ele recebeu o chamado de um anjo, que eu não vou citar o nome desse anjo. E esse anjo informou a ele que a língua dos anjos, ela é proferida antes do hebraico. Ô Ricardo, não. Pode pesquisar, não tem problema algum. Mas o assunto mesmo, ele está em hebraico e aramaico. Esse é perigoso. Esses que estão na internet tem muitos erros. Então acaba, mesmo assim, ainda é perigoso. Tá? Não aconselho você buscar esse tipo de assunto. Tá vendo o que eu falei? Viu o que eu falei? Só no caso da palavra está escrita aqui, já tem pessoas que já estão buscando entender sobre o assunto. Viu que eu falei que é perigoso? Eu disse que é perigoso. Bom, ou seja, a linguagem dos anjos é uma linguagem original. É uma linguagem que ela não é o hebraico, não é o aramaico, é uma linguagem pessoal dos anjos. E esse tal de John Dee pegou algumas partes desses livros e ele modificou. Não, as minhas lives eu faço em público, tá? Só alguns assuntos, por exemplo, Pulsa Denura, ou até outros assuntos mais profundos, eu deixo mais reservado, tá? Só para membros mesmo, tá? São assuntos que não podem ser trazidos a público. Bom, quem não entendeu o início da live, eu vou recapitular para que todos entendam. Estamos falando aqui sobre extraterrestre e sobre os anjos. Agora eu vou para a introdução do vídeo. Amanhã a gente vai estar terminando esse assunto no YouTube. Tá bom? Eu estou tomando um pouco. Mariana Treviso, bem-vinda à nossa live, Baruch Hashem. Shevatov a todos, boa noite. É uma honra poder estar falando com todos vocês hoje. Estamos com 99 pessoas aqui. Tá dando um pico. Chega a 100, cai. Baruch Hashem. Bom, tive que tomar um pouquinho.
hoje para a live ficar um pouco mais mística. Bom, agora você precisa entender o que os rabinos estavam querendo trazer. A linguagem que eles queriam trazer sobre esse assunto, sobre os anjos e os extraterrestres. Extraterrestre aqui é uma palavra que ficou batida. Se transformou em filmes. Ela se tornou batida com a cultura popular, pois a cultura popular ela tem uma facilidade incrível de trazer conceitos elevados e rebaixá-los e massificá-los. Por exemplo, o assunto sobre os extraterrestres e os anjos é um assunto que hoje está em toda a internet. A tendência da cultura popular hoje é pegar esses assuntos místicos, assuntos profundos e vulgarizar, massificá-los, vulgarizando esse tipo de assunto profundo. Como eu estava falando sobre o Pulsa Delura, é um assunto muito sério e muito profundo que as pessoas massificam. Elas trazem esse assunto místico e dão um jeito de vulgarizar isso e transformar até em filmes. Marcos, esse tipo de assunto também somente pessoalmente ou no grupo de membros. Eu não posso falar sobre isso. Tá bom? Não é magia, tá? Só vou adiantar para você, não foi uma magia. Ok? Não foi uma magia que Aaron, nem foi Moshe, foi Aaron que fez o bezerro de ouro ter vida. São apenas 3 letras que fazem isso. Mas aqui eu não posso falar. O senhor é rabino? Não. Não sou rabino. Tá bom? Mas vamos lá. As pessoas têm esse mal de pegar esses conceitos elevados, espirituais, e rebaixá-los. Enfim. Mas essa é a cultura da massa. E é assim mesmo. Uma cultura cheia de opiniões, mas também com a quantidade de almanaques, de livros, revistas, coisas que não têm valor. E de forma alguma, uma grande maioria dessas pessoas não vão buscar na fonte. Elas vão buscar nos almanaques, nas suas revistas online sobre o assunto. Este é o grande problema. Bom, e são pessoas cheias de opiniões, achismo. As pessoas acham que falar sobre anjos, sobre os extraterrestres, como hoje se tornou algo tão simples. Vamos falar sobre os anjos. Gabriel, Rafael, Miguel, está escrito. Vamos falar sobre eles, o anjo da guarda. Porque é assim que acontece. A cultura popular, cheia de opiniões e achismos. Mas muitos não têm coragem de buscar na fonte. Estudar com os grandes mestres da Kabbalah. Truman, mais ou menos. É essa palavra mesmo, tá? Emet. Exatamente. Só que tem mais uma letra nela, tá bom, Truman? Foi tirado, tá bom? Para que não se usasse essa palavra, tá bom? Só recapitulando para você, e há uma mudança nas letras aí, tá? Entre a letra Aleph, Men e Tav. É a mesma letra que faz um golem, só que tem uma letra a mais, tá? Mas eu não posso falar. Bom, vamos lá.
ainda na introdução do vídeo. A gente nem começou a aula ainda. A gente está na parte da introdução. Bom, a maior parte dos estudos dessas pessoas, elas não têm uma raiz, não têm uma fonte. Não há uma fonte em lugar nenhum. Mas que foram trazidas de quem tem conhecimento. Ou seja, pegaram assuntos de quem tem conhecimento e transformaram, massificaram, vulgarizaram esses conhecimentos. Esse que é o problema. Bom, esses conhecimentos profundos é muito antigo. Muito antigo. Como eu estava falando sobre o John Dee, é o que fundou a Golden Dawn, uma seita de magistas, bruxos, vamos assim dizer, pessoas que mexem com magia. Essa Golden Dawn, ela praticamente foi fundada por esse John Dee. E um dos seus adeptos foi Aleister Crowley. Muito provavelmente que muitos de vocês já ouviram falar de Aleister Crowley. Ele foi um aluno, um mágico da Golden Dawn. Incrivelmente isso, né? Isso foi tirado da onde? Dos escritos de Kabbalah antigos, muito antigos, falando sobre anjos e os extraterrestres, a linguagem dos anjos original. Eu não estou falando desse pessoal que fica na internet enrolando a língua, enganando as pessoas. Não é isso que eu estou falando. Estou falando da linguagem pessoal e original. Eu tenho o alfabeto angelical aqui, em aramaico.